Boa noite, pessoal. O Diálogos 83 de hoje falará sobre isso que nós estamos ouvindo agora. Essa grande banda, esse álbum sensacional que é o Descobrimento do Brasil. Para isso, receberemos o professor David Soares, que é mestre, doutorando e professor de Sociologia, com mestrado e doutorado em Ciências Políticas. Ele já entrou aqui. Deixa eu parar aqui, David, rapidinho. Já entrou aqui, deixa eu liberar aqui para ele. Só aguardando, hein, David? Olá, professor Romão, tudo bom? Boa noite. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer tê-lo conhecido. Mais uma vez, uma indicação maravilhosa da professora Alba Lúcia, que ficou encantada com a live que você fez sobre Belchior. Confesso que eu fui lá assistir e fiquei encantado também. E com muitas informações, eu gosto muito de Belchior, acho as letras fantásticas, acho que ele tinha um baterista maravilhoso e a banda toda muito boa, daquela época de 70 ali em diante. A banda tocou por muitos anos, mas tem muitas informações que eu confesso que não conhecia. Até o seu olhar também para os discos e as letras foram bastante interessantes para mim. Assisti a live inteira. Ô, professor, muito obrigado. Além da professora Alba ser uma amiga generosa aí na indicação, mando aqui um beijo para ela. Essa live que o senhor se refere está lá com o professor Diego, que é seu colega também aí na luta da educação em João Pessoa. Eu estou em Natal, né? Vocês estão em João Pessoa. E Diego fez algumas lives comigo. Nós temos um perfil chamado Leitura Política, que é do qual eu estou aqui agora. E aí nós fazíamos o chamado Leitura Musical. Então nós chegamos a discutir algumas obras de alguns artistas brasileiros. Mas bacana. E aí a gente hoje conversa sobre Legião Urbana, né? Exatamente, professor David. E o senhor falou da conta Leituras Políticas. E aí, lembrar o pessoal que está entrando aí, sigam o fala aí leitura, qual é a conta, David. Arroba leitura _ política, no singular. Leitura _ política, perdão. Leitura _ política. Nós, enfim, agora nessa correria não tá dando para colocar muito conteúdo não, mas a gente produz lá algumas ideias que a gente gosta de compartilhar. Então, quem puder seguir, tá aí o convite. Mas tem coisa boa lá que eu dei uma sacada, viu? Dei uma observada lá, tem muita coisa boa para contemplar. Eu não quis dizer a conta porque eu ia me enrolar justamente nesse underline aí. Mas tá resolvido. Nosso amigo Emerson Lira entrou, que é advogado, curte também Legião, foi aluno do IFPB. Acho que toda a galera que foi aluna do Cefet curte de um determinado período, curte música dos anos 80, rock dos anos 80, verdade. Né? Verdade. Deixar um abraço então, aí para quem tá. Um abraço para todo mundo. O Emerson, que é legionário, então, é convicto, assim, igual a mim, né? Eu sou legionário e para mim eu não acho assim paralelo. A Legião Urbana é certamente a banda mais importante dessa cena nacional, do rock nacional. Tá aí a Loja Imagística, que é Dani Rabelo, tá aqui nos acompanhando. A Imagística produz muito material também que dialoga com a Legião Urbana. É bacana. Enfim, eu estou à sua disposição, viu, professor? David, arroba leitura _ política, não é isso? Isso, arroba leitura _ política. Pronto, aí eu vou pedir também para que o pessoal siga o arroba Romão Júnior Cursos, que é essa conta pela qual estou falando, e seguir no YouTube o arroba Diálogos, aí é o 83 em número e depois 83 escrito, tem muita coisa boa lá também. Professor, seja bem-vindo, uma boa noite também a todo mundo que está assistindo, muitíssimo obrigado pela presença do professor, e muitíssimo obrigado a todos que já estão aí conectados. Professor, em que ano surge a banda Legião Urbana
E qual era o... Eu fico muito nessa de não... Eu não quero saber o ano, especificamente. Eu não quero saber só o ano. Eu quero saber o ano e o que acontecia naquele tempo, naquela comunidade. Para poder ter uma contextualização mais ou menos precisa do porquê até levou ao surgimento da banda. Daí a pergunta é, qual foi o ano que a banda Legião Urbana surgiu e qual era o contexto social e político da época? Perfeito, professor. A Legião Urbana, ela é uma criação da mente genial do Renato Manfredini Júnior, conhecido por Renato Russo. Renato Russo nasce em 27 de março de 1960. Em 1978, então com 18 anos, ele começa a produzir rock, para fazer rock com os amigos, né? Surge uma banda chamada Aborto Elétrico. Essa banda dá origem a outras duas, muito conhecidas. O Capital Inicial e, claro, obviamente, a Legião Urbana. Então, a Legião Urbana, respondendo a sua pergunta, ela surge em 1982. Além do Renato Russo, Renato Rocha, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, outros músicos passaram por ela. O Paulo Paulista, Eduardo Paraná, o Ico Ouro Preto, que é irmão do Dinho. Mas a banda está aqui presente a professora Alba e o Legião Jovem, uma honra estar o Legião Jovem aqui, que é o maior fã-clube da Legião Urbana nesse país, inclusive, muito material que a MTV expôs, e certamente, depois a gente pode falar sobre isso, arquivo aqui do Legião Jovem, nosso amigo David. Enfim, mas dizer, professor, 82 essa formação... Só que o primeiro disco fica pronto no final de 84, que chama Legião Urbana, o disco chama Legião Urbana, e é lançado no início de 85, início de janeiro de 85. O que inclusive prejudicou muito, porque era o ano do Rock in Rio, as atenções eram outras. E dizer que nós estamos falando de uma época em que, para você ser um artista e ter o reconhecimento do público, seria necessário o seguinte confluência. Você tem que ter uma gravadora e você tem que ter um espaço em rádios. Então, não era fácil você fazer uma interação diretamente com o público. Então, esse primeiro disco da Legião Urbana tem uma forte carga, uma estética punk, um rock mais pesado. Né? Nós estamos no final da ditadura militar. A ditadura militar já vem cansada, já não vem com aquela aceitação popular. Lembrar que o governo militar teve sim uma grande aceitação popular, tinha uma base social muito conservadora, como ainda tem hoje, né? Mas a ditadura estava em crise. E essa crise da ditadura, ela se expressa de várias formas. O início dos anos 80 é o início de ascensão de movimentos populares e sociais, que estão vindo já do final dos 70, é o ressurgimento do movimento estudantil, enfim, a retomada de músicas, não retomada porque já nos 60 e 70 tinha música de protesto, mas aí essas músicas ganham um novo fôlego com essa juventude do rock and roll, e é esse contexto de contestação, o surgimento da Legião Urbana. Óbvio, nós estamos falando de jovens de classe média, mas isso não retira nem um pouco a genialidade do Renato Russo, até porque outros jovens de classe média tiveram acesso às mesmas informações que ele teve. Né? Mas aí ele assume essa postura crítica, e sobretudo, eu quero ressaltar isso, a qualidade na produção. Ele não se contentava com qualquer produção, com qualquer rima fácil. Por isso que ele, em algumas entrevistas, ele dizia que gostava de acreditar que a obra dele era não só de entretenimento, mas também era de informação. Né? E de fato era de informação. Função social da linguagem, né, professor? Não é um disco de... Ele deixa guardado muito material lá do Aborto Elétrico, é feito lá para Emael Dion, os Paralamas de Sucesso são fundamentais, o Herbert Viana é fundamental nessa articulação com a gravadora, eles brigam com a gravadora, para você ter ideia, a gravadora queria que Geração Coca-Cola saísse numa versão meio que country. Ele disse, não vai ser assim, nós temos a nossa identidade, a nossa personalidade, e fez muito sucesso. É um disco que já começa com muito sucesso, o que gera para eles uma angústia muito grande. Porque o segundo disco, eles dizem, olha, a gente não pode ser uma coisa menor do que aquilo, tem que ser uma coisa...
seria um disco duplo, o que era muito caro para a época, né? Se chamaria Mitologia e Intuição. Nesse disco 2, o senhor me interrompa que eu falo muito. Nesse disco 2, você já vai perceber a influência um pouco do Dylan, um pouco mais dos violões, é uma presença de um tecladinho, né? Mas mantém ainda uma forte conotação de protesto, e muita gente acha que é o maior disco da Legião Urbana. O meu preferido é o Descobrimento do Brasil. Mas muita gente... E, de fato, o disco 2 merece muita reflexão. Certamente é o disco mais importante daquele ano. Né? E, enfim, essa formação do Renato Russo, uma formação enciclopédica muito forte, faz com que você tenha, assim, uma obra que traz protesto, mas traz leituras líricas muito interessantes. Basta dizer que, por enquanto, é a música final da Legião Urbana, do Legião Urbana I, né? Basta dizer que Acrylic on Canvas, que é, salvo engano, a terceira música do 2, de uma... Ele usa a linguagem das artes plásticas para relatar um amor platônico. Então isso chama atenção, aquela qualidade artística, aquela qualidade musical. Não era só uma boa música, era assim, uma boa letra e uma boa voz. O professor Márcia está dizendo aqui que começou a ouvir Legião Urbana justamente por conta do pai, que gostava muito da leitura crítica que o Renato Russo fazia da realidade. Pois é, e o ideal seria que aquele Brasil fotografado pela Legião Urbana estivesse superado, estivesse datado. Mas eu já tentei até escrever um artigo a esse respeito, não consegui. Infelizmente, a Legião Urbana ganhou uma atualidade brutal. Ela está extremamente atual. Do primeiro disco da Legião Urbana até o último, com Renato em vida, são 7 discos de estúdio. Deixando aqui por conta Música para Acampamentos, que é um disco duplo, né? Mas toda a obra da Legião Urbana, infelizmente, ela poderia estar sem atualidade, professor, mas ela ganha atualidade, e em cada disco nós teremos uma música, ou várias músicas, ou vários versos que começam a falar do Brasil de 2020 com a pandemia. Professor David, aproveitando o ensejo, aí eu, justamente nessa trilha, nesse caminho, me diga uma coisa, essas letras com um cunho fortemente político, elas são marca de um disco apenas, ou elas acompanham toda a discografia da Legião Urbana? A pergunta é excelente. Algumas coisas, Márcia está dizendo aqui que é atemporal. Sim. Alguns aspectos são extremamente atemporais. Atemporal para algumas coisas. Né? Algumas coisas... Em algumas, por exemplo, a forma como ele usa a primeira pessoa, a forma como ele reflete as relações humanas, isso nunca vai deixar de ter atualidade. Agora, em toda a sua discografia, tentando responder com o máximo de objetividade possível sua pergunta, em toda a discografia haverá conotações políticas, embora às vezes mais explícitas ou menos. Por exemplo, no primeiro disco, que ele fala, por exemplo, em A Dança, não sei o que é direito, só vejo preconceito. Né? Ele critica o consumismo, critica os preconceitos. Vocês que tratam as meninas como se fossem lixo. Ele tá criticando o machismo no primeiro disco, lá de 84, 85. Então, esse disco é fortemente político. Tem Geração Coca-Cola, tem Soldados, né? Mas, passando pelos outros discos, chegando no 2, você vai ter Índios, que é um disco, que é uma música muito política, Metrópole, Tempo Perdido também, você tem A Fábrica, que é uma crítica política de cunho socialista, inclusive. Embora ele não fosse um militante socialista. O terceiro disco, Que País é Esse?, que ele faz uma coletânea, ele faz uma junção. São 2 canções naquele disco que são do ano de 87. Ele é muito político, aquele disco. É a música que tem Faroeste Caboclo. Imagina uma música com 9 minutos e 2 segundos e as rádios tiveram que tocar porque era uma grande demanda. Quando nós chegamos no quarto disco,
As Quatro Estações, de 89, o primeiro sem Renato Rocha, é um disco mais espiritual. É um disco mais introspectivo. Ainda assim, tem uma forte presença política em músicas como Duas Tribos, 1965, Duas Tribos, que é uma crítica direta à ditadura, mas o que hoje nós chamamos de bandeira LGBTQIA+, está presente Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto e Eu Era um Lobisomem Juvenil. São músicas que têm esse engajamento também, né? O quinto disco, então, ele é mais progressivo, mais pesado, mas lá nesse disco, que é o primeiro disco dos anos 90, já 91, nesse disco você tem Teatro dos Vampiros, que é uma referência à novela Vamp, e ele está falando de uma juventude desempregada. Por incrível que pareça, há uma conotação política naquela música, bem como Metal contra as Nuvens, que é uma referência direta ao governo Collor. Quase acreditei na sua promessa e o que vejo é fome e destruição. Isso voltou a ter atualidade agora, né? E chegamos no nosso disco aqui preferido, meu e o seu, que é o Descobrimento. Ele tem muita coisa política, perfeição, formidável. E o último disco com ele em vida, A Tempestade, tem também música de trabalho, tem Aloha, e tem, enfim, tem uma conotação política bem mais sutil. Esse disco é mais triste, é um disco, a meu ver, de despedida, né? Então, para falar desses que estão aqui com ele em vida. Posterior, assim, a partida de Renato, bem, são músicas que ele não quis lançar em vida. Eu faço esse recorte. Então, nós podemos até analisar essa obra aqui, mas de uma maneira a posteriori, assim, com outro olhar, né? A obra que ele planejou lançar em vida é essa daí. Então, existe, professor, em todos os discos essa digital política, mas isso não é uma proposta da Legião Urbana, ela é maior que isso, inclusive. Queria só registrar a presença aqui de nossa amiga e jornalista, sempre com comentários muito objetivos, muito instrutivos, com uma referência bibliográfica bem interessante, que é a Rejane Negreiros. Boa noite, Rejane, seja bem-vindo, um abraço. Genildo está dizendo que tocou muito essas músicas de Legião. Acredito que ele disse com o David no vocal. Acredito que David é você, né? Não, Genildo é um grande amigo, engenheiro lá da Ford, tá morando lá na Bahia agora, uma figura muito importante na minha trajetória. E eu não cantava, não, eu fazia só o vocal para ele tocar violão, não era? E Rejane, uma amiga querida, deixa um beijo para ela. Deixa de ser modesto, rapaz. Professor, e o álbum? Eu fiquei surpreso agora quando você disse que é seu álbum predileto também, de Legião Urbana. Eu acho esse álbum, cara, tem alguma coisa nele, assim, em vários momentos da minha vida, eu até tem alguns momentos que eu nem escuto muito Legião Urbana, mas esse álbum, sempre que eu escuto, sabe aquele negócio que você para ouvir? Você para, e a Rejane tá dizendo aqui, ó. Boa noite, obrigado, meu querido, David é um grande amigo, eu admiro os dois. Ô, Rejane, eu que admiro você imensamente. Viu? Leda entrou aqui. Aí o Descobrimento do Brasil é um disco que eu gosto muito. Gosto de toda a discografia da banda, mas o Descobrimento do Brasil é um disco que eu sempre vejo algo a mais nele. Em que ano esse álbum foi lançado e qual era o contexto político? Esse daí mesmo. Até a capa, cara, é muito legal, velho. A capa é muito legal. Ele com cados de flores, cada um meio que mostra na sua vestimenta, a sua personalidade. É bem bacana esse álbum. Tá aí o professor Diego entrou, qualquer coisa ele vai me ajudar, porque ele é um estudioso dessa obra aqui também. O Descobrimento do Brasil, ele foi produzido entre agosto e outubro de 1993. Ainda não havia plano real, o Brasil ainda estava numa crise braba, enfim, havia ainda... Enfim, o disco ele tem um clima de nostalgia, é uma coisa meio idílica, eles se vestem como se estivessem descobrindo o Brasil naquele ano, né? Por isso o título,
as roupas, né, daquela época, e ele quer passar uma mensagem de otimismo. Esse disco quer dizer o seguinte: estamos retratando o país como ele é, e, a meu ver, se fosse para dizer qual disco da Legião Urbana está mais atual para 2020, é esse daqui, em todos os aspectos, né? Mas ao fotografar o Brasil como ele é e vendo as mazelas que nós temos, ainda assim otimista, porque ainda assim nós vamos superar tudo isso, nós vamos construir alguma coisa diferente do que nós temos. Nós podemos ser diferente do que estamos, né? Enfim, então, são 3 meses, ele foi lançado no final de 93 mesmo, novembro, dezembro, e aí veio a Copa do Mundo. Né? Tanto é que na Copa, Renato Russo tinha uma relação assim, meio de amor e ódio com o palco, ele era muito perfeccionista, e ele demorava muito a entrar, mas teve a Copa do Mundo, então a turnê começou em maio, para a Copa e termina depois da Copa. O último show dele em vida o último show dele, obviamente, é em Santos, na turnê desse disco aqui. E, enfim, o disco começa com 29, né? Ele fala do retorno de Saturno, 29 dias que ele passou numa clínica de reabilitação. Ele está se recuperando como pessoa, ele está numa nova fase também. Então, isso marca muito a presença, o espírito do disco. Né? Esse 29, o retorno da razão, significa esse retorno da razão, da serenidade. Em seguida, vem a fonte. Eu estava até conversando com o Diego antes de entrar aqui. A fonte tem trechos de cantos órficos, né? Enfim, você tem os mitos órficos, que seria o inferno dos gregos, né? O Orfeu foi lá, vê aquilo, mas volta, né? Depois vem do Espírito é o nome de um livro do Jacques Derrida. Depois vem Perfeição, que a gente vai falar sobre ela depois. Depois o Passeio da Boa Vista, que é uma música instrumental sem letra, que eles fizeram para um grupo de dança de amigos deles. O Descobrimento do Brasil, que é a música que dá nome ao título, e ele fala da professora dele, a tia de Lamar de fato existe. Enfim, essa nostalgia. E isso é muito de 2020. 2020 é um ano em que nós estamos com dificuldade de pensar no futuro e todos nós começamos a olhar muito para o passado. Nós somos uma sociedade que vem numa crise e essa crise significa que nós ficamos sem muitas referências mais sólidas. Então há sempre uma busca de remakes. Nós somos uma sociedade em que o vintage faz sucesso, porque nós somos uma sociedade que está com dificuldade de olhar para frente. Ele está fazendo isso daqui não para ficar só com uma sensação de nostalgia, mas para dizer, olha, eu sou o meu passado, mas eu quero ser o meu futuro, eu quero ser o que eu vou construir. Então, o Descobrimento do Brasil, ele cita cenas da infância dele, mas está falando de um casal que está construindo uma vida. Nós queremos com papel passado, com festa, bolo e brigadeiro, queremos construir uma vida. Algo muito semelhante àquele casal lá do Mundo Anda Tão Complicado, no disco 5. Depois vem Os Barcos. Eu digo que Os Barcos se parece muito com o Acrylic on Canvas, do 2, porque o Acrylic on Canvas usa as artes plásticas para utilizar como figura de linguagem, e aqui ele usa as artes cênicas como figura de linguagem, né? E aí você vira o disco. Lado B começa com Vamos Fazer um Filme, música belíssima, acho que belíssima mesmo. Os Anjos, poderia falar sobre ela um pouco depois. Os Anjos, que combina com perfeição. Os Anjos, ele está dando assim, ele fala assim, ó, gente, vou até, curtinho, pegue 2 medidas de estupidez, junte a 34 partes de mentira. Coloque tudo numa flor montada previamente com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco. 2 xícaras de indiferença e 1 tablete e meio de preguiça. É uma receita que eles dizem, olha só, uma sociedade triste vai ter essa receita. E o disco segue. Interrompendo um pouco. Por favor, me interrompa. Deixe-me fazer uma nota técnica. Eu usei essa música Os Anjos agora recentemente na minha dissertação.
Porque Fantástico. existe uma coisa na teoria da linguagem que é chamada de intertextualidade intergênero, que é quando um gênero assume a função de outro. Então, aí nós temos uma música que assumiu a função de uma receita. Então, isso é chamado de Isso. intertextualidade intergênero, né? Que é como o J Quest fez também, que essa não é mais uma carta de amor, são sentimentos soltos, é uma carta que assume a função de uma música. Aliás, uma Perfeito. música que assume a função de uma carta. Então, é intertextualidade intergênero. Só uma nota técnica. Formidável, formidável. Tá o professor Agassiz de Almeida aqui presente, uma grande honra a presença do professor Agassiz aí. E aí, olha, segue Bem-vindo, um professor. Bem-vindo, Aline. Entrou aí Aline agora. Bem-vindo. Lucena, Aline Lucena. Tá aqui, Um Dia Perfeito, que é uma, por incrível que pareça, é otimista, apesar de ser uma música bem pesada, né? Não vou me deixar me embrutecer, eu acredito nos meus ideais. Um dia perfeito é isso, é você viver as coisas simples, é você estar com seus amigos, é tomar uma cerveja, é falar de política, de cinema, de música, é se respeitar, respeitar os outros, né? E você não vai se deixar se embrutecer. Embora o mundo esteja com aquela receita da música anterior, Os Anjos, com aquela estupidez, né? Com aquele espírito de porco, não, eu não vou me deixar embrutecer, eu não sou nada disso. Aí vem Giz. Giz é uma música, é a música que ele mais gostava, o próprio Renato mais gostava, né? Que é a seguinte, é uma história de amor que acabou e ele diz, olha, foi bom, você me faz bem, nunca vou esquecer de você, mas a vida segue. A vida segue e isso serve também a forma como ele apresenta a música, ele fala, nesse show ele fala da época dele de criança e tudo, a forma que ele apresenta a música é justamente isso, as nossas experiências nos fazem fortes e nós vamos seguindo. E vem Love the Afternoon, que é uma música assim para Tavinho, ele aparece, o disco dedicado a ele, que um amigo dele que foi assassinado, e La Nova Juventude, que é um disco de poesia do Pier Paolo Pasolini. É um disco erudito. E termina com Só por Hoje, com aquele lema do AA. Ele fez parte do AA, e é só por hoje, eu vou ficar bem. Então, um dia de cada vez, vamos viver isso, vamos controlar a ansiedade, vamos planejar, mas vamos viver um dia de cada vez. Esse é o disco. Os fãs da Legião Urbana ficam com aquela dúvida. Como seria Renato Russo hoje, na época do Spotify? Porque para ele, o álbum contava uma história de início, meio e fim. Né? Da fotografia, às letras, aos arranjos, tudo fazia parte de um mosaico. Né? E, de fato, a gente nunca vai saber como é que ele iria se relacionar com essa história de não lançar um disco como esse daqui. Então, quem não ouviu, todo mundo aqui deve ter ouvido, mas vale a pena ouvir o disco inteiro. Daqui a A pouco, quando galera acabar a mais live. jovem, né, pode não ter ouvido, né? E você tocou num ponto importante. Dois pontos. Aliás, tudo que você falou até agora foi muito, muito pertinente, mas com relação à história do Spotify, tem duas coisas que você falou que são extremamente relevantes para a gente que acompanhava. Eu sou da época do vinil ainda. Você certamente é mais jovem que eu. E o Não, senhor, vinil, eu sou da época do vinil também. quando eu conto a história do vinil, cara, pra essa molecada, o pessoal fica assim, meio me olhando assim, sabe? Pô, esse cara é louco, né? Porque primeiro, a primeira história do vinil era muito caro. Mandar um abraço para Alex, que é técnico de voleibol, acabou de entrar. Boa noite, Alex. O vinil era muito caro. Primeiro detalhe. Segundo, nem todo mundo tinha radiola em casa. Então, juntava ali um grupo de 4, 5 amigos, colocava uns 5, 6 discos embaixo do braço e ia em uma peregrinação para a casa de alguém para poder ouvir esse disco. E enquanto se ouvia o disco, ficava ali se confabulando e se construía o mundo, né? Então tem essa primeira coisa. Segundo, cara, o disco físico, ele não é só as músicas. Ele é todo um programa de diagramação, ele é o contato com a ficha técnica, com o compositor, ele é uma obra de arte altamente complexa, porque você tem
as melodias, você tem as letras, você tem a diagramação, você tem quem fez a arte da capa, e aí a gente ficava, às vezes, debatendo qual era a melhor capa, de qual banda tinha sido a melhor capa daquele ano. Olha só, uma coisa totalmente além da música. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu falo para a galera que é jovem é que a importância do disco físico é como você muito bem frisou. A maioria dos discos, eles têm uma lógica. As músicas não são colocadas ali a esmo. Elas têm uma lógica, elas procuram contar uma história, né? E isso é muito interessante. E aí essa galera que não ouviu o disco Descobrimento do Brasil, é importante que ouça o disco, mas que ouça o disco inteiro, porque só assim você vai conseguir compreender qual é a narrativa que aquele disco está comunicando. E aí foram duas coisas que você me ensinou, a história da capa e tal, e também essa história de que o Renato Russo contava uma história no decorrer do álbum. E aí quem for ouvir tem que ouvir completinho o álbum para poder entender isso, e não ficar ouvindo só aquelas mais conhecidas, né? Isso, boa observação. Exatamente. E até 2010, de fato não tenho mais informação a partir daí. Então, até 2010, a banda se encerra oficialmente em 1996. Mas até 2010 eles vendiam 250 mil discos por ano. Ainda eram a banda que mais dava lucro a Emai Odeon. Emai, né? E nessa história de volta ao passado, meu irmão que está aí, presente, o professor Diego, comprou uma vitrola. Você vai, assim, está voltando. As pessoas estão querendo redescobrir a qualidade do vinil, a qualidade do som, você ter o cheiro, você lê. Isso, é essa experiência. Né? É algo que, de fato, é insubstituível. Né? A qualidade, enfim, a experiência é diferente. Mas é isso, e aí a gente ficou de falar de perfeição, né, professor? Professor, mas deixa eu só... Carmelita olha, aqui está dizendo... Radiola, essa palavra é desconhecida por muita gente. Agora, é bom lembrar que radiola é uma nomenclatura que vem do interior, né? O pessoal do interior que chamava radiola, né? Acho que, não sei se nas capitais se chamava radiola também. São duas coisas bem interessantes que eu digo, o pessoal fica me criticando que eu sou professor de língua portuguesa. Eu falo radiola e eu falo retrato. E o profissional que tira retrato, ele é um retratista. Ele não é fotógrafo. E aí eu sou muito recriminado. Eu recriminam muito por isso, né? Porque eu digo retratistas, mas não dá no mesmo. Aí o senhor entrega preconceito linguístico, que é como se faz do Marcos Bairro para a pessoa e fica tudo em ordem, né? Olha aí, Diego, Carole, Carmelita. Esse pessoal é minha família, viu? Que massa. Todo... Sempre tem gente da família. Professor David, aproveitando que a gente deu uma pausa em Legião Urbana para conversar sobre outras coisas, tem uma notícia maravilhosa, certo? Que a gente acabou de receber aqui, na verdade, acertou os últimos ponteiros. Nós vamos ter um festival de poesia, teatro e música, agora em dezembro, organizado pelo Diálogos 83, viu? Então, a gente vai ter alguns convidados que passaram por aqui e outras pessoas que vêm somar ao projeto. Vai ter grafite, vai ter música, vai ter performance, vai ter entrevista, vai ter terapias holísticas, tudo junto. Para a galera ficar bem à vontade, começando às 17 horas e indo até às 10, porque chega uma determinada idade e a gente não pode dormir muito tarde, né? É verdade. Muito bom, professor. E o professor Agassiz está dizendo que Renato não conseguiu comprar um apartamento em Brasília, que é verdade, mas ele tinha um apartamento na Nascimento e Silva. E em Brasília ele ficou com uma relação muito ruim com a cidade, por conta daquele fatídico show em 88, na turnê do Que País é Esse? E ele morreu com essa relação ruim com a cidade. Embora ele fosse carioca, ele nasce na Ilha do Governador, né? Mas a Legião Urbana é uma banda de Brasília. Faz parte da cena de Brasília, junto com Plebe Rude, junto com Capital Inicial. Né? Os próprios Paralamas se formaram inicialmente em Brasília. Então, aquela cena de Brasília ali
que projeta o Carioca Manfredini Júnior? Professor, estamos em... Vamos deixar esse papo mais sinistro, mais funesto, né? É isso. Estamos em um período eleitoral. Quais os aspectos da música Perfeição, que eu acho que é a música mais claramente política do álbum, te chamam a atenção? Quais são os aspectos políticos da música Perfeição que te chamam a atenção? E se esses aspectos são presentes até hoje no cenário político e social do Brasil? Perfeito. O professor Garcia estava lá naquele show dramático. Isso aí, depois eu quero pessoalmente, professor, conversar com o senhor sobre essa experiência aí. Olha, Perfeição é uma música densa, é a música que foi escolhida para o videoclipe, vale a pena olhar com calma esse videoclipe, foi muito bem produzido. A música, eu acho que do disco, ela é que está mais atual, infelizmente. Por que ela está atual? Ela está atual porque os elementos que constituem a sociedade brasileira, com o passar do tempo, eles não foram alterados. Nós conseguimos ter uma ação de redução de desigualdades e ampliação de oportunidades. Por exemplo, entre 2003 a 2010, nós aumentamos em 113% a quantidade de vagas no ensino superior. Nós passamos de 210 para 440 reais o investimento, que isso não é gasto, per capita no SUS. Então, UPA, SAMU, essas coisas não existem à toa, né? Então, nós tivemos um aumento do poder de compra do salário mínimo. Enfim, mas feito isto, a forma como o Brasil se constitui, ela não foi alterada. E é por isso que nós temos uma atualidade disso aqui que ele fala. Na entrevista para a MTV sobre essa música, ele fala que propositadamente não queria mexer em ninho de vespa. Então, na música, ele não cita os militares. E nesse período, 93, 94, todas as entrevistas que o Renato Russo dá, vocês podem achar isso fartamente no YouTube, ele está denunciando em 94, gente. Ele está denunciando o retorno de movimentos fascistas e nazistas. Ele está dizendo que a imprensa está vacilando porque fica dando espaço para gente de extrema direita, né? Como o CQC fazia com o nosso atual presidente. E só que na época não era de forma jocosa, né? Na época que ele denunciava. E ele estava lá enfrentando a homofobia, isso em 94, denunciando a falta de poder aquisitivo do salário. E essa música Perfeição traz uma lista de coisas que se celebra de forma completamente irônica. E ao final da música ele faz a ironia mais interessante, que ele fala, vocês podem celebrar a estupidez de quem está cantando tudo isso, mas eu vou registrar. Então ele fala, ela começa dizendo na primeira parte, vocês me permitem, eu vou só pontuar algumas questões, porque são conceitos importantes. Professor, se o senhor quiser, a gente pode soltar a música aqui também, tá? Aqui na agulha. Então, é bom, não, é melhor escutar a música primeiro, se puder. Não sei se o pessoal vai ouvir, mas aí o pessoal vai dando feedback, se não tiver ouvindo. Beleza. Tá ouvindo, professor? Agora o som ficou muito baixo. Ficou baixo? Para mim, pelo menos. Para mim ficou. Tá ouvindo? Muito baixinho. Nossa desunião. Vamos celebrar vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade.
Acho que está muito intermitente, viu, professor? Oi? Está muito intermitente, está instável. Fica mais baixo, Tá baixo? tá baixinho. Então, vamos, se você Vamos puder lá. só ler. Não, Mas é eu assim, tenho a letra também, se quiser eu leio. é Você que melhor a sua sabe. leitura, né? Não, é melhor a sua leitura. A minha Não, como é dicção que não é você tão boa, sabe que é não. melhor a minha? Professor, olha aí, só basta ouvir. Vamos lá. Perfeição. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Thanatos. Perséfone e Hades. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade, vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas. Tem mais, né? O trabalho escravo, o nosso pequeno universo, toda hipocrisia Isso. e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias. É a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar um coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto, com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça, venha que o que vem é perfeição. Muito bom, muito bom. Muito boa sua leitura também, viu? Melhor que a minha. Na sua generosidade, né? Porque eu fiz aqui um negócio meio teatralizado, né? O cara é muito legionário, aí fica com esse espírito de fã, aí fica querendo imprimir emoção na letra, mas ela fala por si só. A primeira parte tem uma questão interessante. Ele fala... eu sou conhecido socialmente por Davi, mas tem muita gente que me chama de David, fique à vontade. Mas eu me apresento por Davi. Mas, Davi, eu confesso que me vieram várias imagens agora relendo a letra da música e todas muitíssimo atuais, né? Mas não é muitíssimo atual do passado, não. É muitíssimo atual dessa semana, cara. Exato. O que faz uma obra ser clássica é quando ela consegue ainda responder questões que estão em aberto, né? Ela sempre... Então, uma obra de muitos séculos ser clássica porque é algo muito bom. Então, o caso é bem mais recente, são 27 anos, mas traz aqui uma coisa interessante logo na primeira parte. Nós temos um Estado que não é nação, nós não temos um projeto de país. Isso é verdade, eu falo sempre isso com alunos, com amigos e amigas. Olha, se você pega uma sociedade como a americana ou a francesa, que foram construídas a partir de revoluções, essas revoluções elas criaram um novo pacto social. E para criar um novo pacto social, eu vou ter que criar alguma realidade constitucional, alguma realidade social
que inclua todos os segmentos daquela sociedade, para que todos se sintam parte. Né? Então, como é que isso se expressa? Isso se expressa, por exemplo, em você oferecer uma educação pública que seja boa para todo mundo. Né? Você ter condições dignas para uma população. Isso não quer dizer que você não vai ter ricos ou pobres, mas você vai ter uma melhor distribuição das riquezas do país. No caso do Brasil, isso não se verifica e nós não teremos um projeto de nação com a nossa atual elite, porque o Brasil ele é construído por um grupo social que aqui é rico, se tornando subalterno na divisão internacional do trabalho. Desde o início da extração do pau-brasil, que foi nossa primeira atividade econômica, até hoje, quando nós passamos a exportar combustível para importá-lo refinado, nós temos uma relação de dependência econômica no cenário internacional. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que os ricos do Brasil, para permanecerem ricos aqui, eles transferem esse ônus para os nossos pobres. Então, eles não há um projeto de unidade nacional. A existência da escravidão é isso, a utilização do trabalho, da mão de obra pauperizada que migrou do Nordeste para o Sudeste é isso. Né? Então, nós nunca tivemos... Na verdade, a nossa elite ela quer morar em Miami, ela quer morar na Europa. Ela veste verde e amarelo, mas o apreço dela é pelo tio Sam. Né? Não há esse... É simples, nós somos dirigidos pelo mesmo grupo social há 520 anos. E se o Brasil é como está agora, é porque ele é a imagem e semelhança de quem o domina. E aí eu sugiro para quem quiser se aprofundar nesse debate, leia A Formação Econômica do Brasil, do paraibano Celso Furtado. Leia Caio Prado Júnior. Peraí. Formação Econômica do Brasil. Acho que eu estou com ele por aqui, por perto. Eu tenho a impressão que ele está por aqui também. Deixa eu ver se eu encontro ele. Aqui. Ah, eu achei. Aqui, ó. Opa, um acidente aqui. Esses livros aqui vão ajudar bastante no debate de Brasil, ó. O meu é outra edição. Florestan, Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil. E também recomendo Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Esse debate aqui, Renato Russo está... Pois não. Professor, é importantíssimo nós citarmos as referências para que as pessoas entendam que nós não estamos falando porque simplesmente é nossa opinião. É nossa opinião, mas a nossa opinião ela é fundamentada em teorias de pessoas que estudaram até muito mais do que nós. Né? Então, já que o senhor está querendo referência, recomendo também Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e um que foi lançado ano passado, sobre o autoritarismo brasileiro, Lilia Schwartz. Vale a pena, porque esse debate é um debate em aberto. Essa banda está discutindo isso nessa música. Esse país chamado Brasil, aliás, na quarta parte do livro do Celso Furtado, ele mostra isso documentadamente, assim, mostrando que até os anos 50 do século XIX não havia uma ideia de Brasil. Os movimentos que existiam em Pernambuco, aqui no Nordeste, a Praieira, a Confederação do Equador, Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Inconfidência Baiana, isso tudo não estava querendo construir um país chamado Brasil. A ideia era outra. Esse país chamado Brasil só veio se construir a partir do ciclo do café e com a monarquia tendo poder econômico a partir de então para sufocar qualquer tipo de rebelião. Então, e em cima do trabalho escravo. Nós fomos com o trabalho escravo até 1888. Nós quase entramos no século XX com o trabalho escravo. E hoje nós somos o país da uberização. Se você ficar gripado, você não ganha. Se você não for trabalhar, você não ganha. Então, essa preocupação... Então, nunca houve um Estado forte, um Estado grande para quem é subalterno nesse país. É mentira. Eles passam a ideia... Sabe quando é que a gente vê o Estado atuando no Brasil? Quem não lembra daquela foto de 1929,
da queima do café no Porto de Santos. Aquilo era ação do Estado. Aquilo era ação do Estado, né? Então, historicamente, a atuação do Estado para reduzir desigualdade social foi uma exceção. E digo mais, a própria democracia foi uma exceção. Se nós pegarmos a história do nosso Brasil, do início até hoje, nós tivemos democracia quando? Entre 46 e 64, e 88 a 2016, se você quiser ser rigoroso, ou até hoje, se você quiser ser generoso. De modo que nós não temos 10% da nossa sociedade, da história do Brasil, 10% dela não é sobre a democracia. Então nós somos um país com um DNA muito autoritário e pouco afeito ao povo. Nós não temos uma história de valorizar o nosso próprio povo. Isso aqui é verdade. Então, essa ideia bonita de que chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. O Brasil... Não, o Brasil é muito... Vá ser pobre nesse país. Sem ajuda do Estado, sem oportunidade, né, sem nenhuma condição de vida. E essa banda, nessa música especificamente, está desmascarando isso. Vocês ficam com assim, o Brasil é um povo alegre. Não, amigo. Não é por aí, não. Ele toca na ferida, ele descobre o Brasil. No sentido de descobrir, de tirar o véu mesmo, né? E aí ele, para que a gente não se demore. Professor, fique à vontade, pode se demorar, porque a discussão eu considero muito pertinente para o momento e sempre, né? Agora eu vou encerrar esse primeiro tempo da live, que o tempo está quase estourando, mas aí a gente volta para o segundo tempo, pode ser? Perfeito. Vou recompor aqui os livros também. Tá bom, até lá.